Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Maclogos e a gente vai dar continuidade ao assunto tópico da família, né? Mas hoje voltando mais para a questão conjugal, para que nós reflitamos mais sobre o casamento, a instituição casamento, as questões práticas que envolvem o casamento, os princípios que fundamentam o que é o casamento e o casamento, evidentemente, a partir da perspectiva bíblica, né? Perspectiva cristã. Eu já queria começar perguntando para os pastores que aqui estão, quais são os princípios que vocês veem que são os mais elementares, os mais fundamentais para definir o que é um casamento cristão, ou seja, um casamento segundo Cristo, né? Um casamento definido pela palavra de Deus e pela perspectiva de Deus a respeito dessa instituição que Ele mesmo promoveu, que Ele mesmo fundamentou. Legal. Esse assunto ele é bastante importante e bastante necessário. Esse assunto sobre relacionamento. Uma questão que eu sempre defendi e continuaria a defender é a questão do amor que rege um casamento. Tem que ser o amor de Deus. Embora, às vezes é um pouco difícil de compreender e aceitá-lo, né? Porque parece que não tem muita lógica tu falar do amor de Deus dentro de um relacionamento, que parece que o que mais aparece seria o amor natural, o amor carnal, né? O amor de um marido para uma esposa e vice-versa. Mas se formos falar de um casamento alinhado pelo Senhor, um casamento onde Deus realmente é o centro, onde Deus está no controle, eu acho que o sentimento um pelo outro tem que ser pautado pelo amor de Deus. O amor de Deus, ele realmente deve coordenar esse relacionamento para nós falarmos, né, de um relacionamento abençoado, um relacionamento que evolui dentro da perspectiva bíblica, tem que ser pautado pelo amor de Deus, né? Então, às vezes é difícil, nós ouvimos tantos profissionais da área, vamos dizer assim, e até mesmo pastores que trabalham mais dentro da área familiar, dentro da área conjugal, e eles fazem muitos comentários, né? E a gente ouve isso, escuta, enfim, assiste ministrações, e muitos conselhos são dados, e são bons conselhos, né? Bons conselhos, como o casal assim pode ter atitudes um para com o outro, para demonstrar o carinho, o amor, o respeito, enfim, a consideração, né, de um cônjuge para o outro. Mas quando chega realmente uma dificuldade, quando realmente se forma uma situação mais difícil, mais tensa na vida conjugal, o que realmente vai sustentar é o amor que um tem pelo outro. Mas se este amor estiver só no âmbito natural, talvez o confronto que vem seja mais forte que ele, né? Então eu uso assim, usamos sempre essa questão bíblica de que aquilo que Paulo fala aos Efésios, né, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso é fenomenal, né? E aí ele, continuando, ele diz, e se entregou por ela, né? Ele morreu por ela. Então até nós usamos a palavra com alguns irmãos às vezes, né? Se tu estiver disposto a perder, até mesmo sangrar, né? Falando de morrer para ti mesmo, para que a constituição não seja banalizada, porque esse é um fato, né? Quando o casal, eu sempre digo isso, algumas vezes já falei para alguns casais, que ambos, né, que estavam em conflito conjugal, eu disse, se ambos se unirem, né, para defender a Constituição, certamente vai haver uma consolidação, vai haver realmente uma reconciliação sincera, porque isso é muito agradável ao Senhor. Bem. Então, assim, não é um defender o outro em si ou em particular, mas ambos se unir e num diálogo, né, que nós estávamos falando, que é muito importante, deve ser posto em pauta mesmo o diálogo no casamento. Então, nesse diálogo do casal, eles chegar a um consenso que eles precisam se unir para defender a Constituição, para não chegar
ao ponto de um divórcio, de uma separação. Então, se ambos se unirem, não, vamos valorizar a Constituição divina. Vamos nos humilhar, vamos nos arrepender, né? Vamos nos perdoar, para que a Constituição divina, chamada casamento, não seja banalizada, né? Desfeita e entristecer com isso. E é uma aliança que um faz com o outro, né? Exato. Então é defender a aliança que eu fiz contigo Claro. Então, como eu sou leal a ti, eu vou lutar para defender essa aliança que eu fiz contigo. Isso, essa compreensão, ela com certeza ela vai ficar bem mais fácil de entender se realmente o amor de Deus ali, o amor de Deus está inserido ali, né? O amor de Deus. Mas eu pensei, o amar, porque parece que às vezes a gente quer diferenciar o amor de um marido para uma esposa para um marido, ao amor por exemplo, de um irmão para o outro, né? Na igreja, o amor por Deus, né? O amor até pela criação. Eu acho que é um amor, não tem assim uma divisão no amor de Deus. Ou é amor de Deus ou é amor de Deus, né? Exato. Então, este amor é um só. Então, eu vejo assim que, eu acho que, né, na primeira colocação que a gente pode colocar, eu coloco, o amor é primordial dentro de uma relação conjugal. Com certeza, pastor. E partindo desse ponto, né, acredito que essa é a base da construção de uma relação sadia, saudável, né, mesmo tendo toda essa inclinação, né, do homem e da mulher, né, em desvios, muitas vezes, no caso, né, em resvalar em algumas questões, que a gente sabe que nem sempre a gente consegue estabelecer uma harmonia, né, o tempo todo. A tensão, ela faz parte das relações, né? E o senhor partiu de um ponto, né, onde o apóstolo Paulo, ele, de certa forma, de maneira assombrosa, ele faz essa ligação, né, do casamento homem e mulher, né, com a união mística entre Cristo e a sua igreja, né, vendo ela como noiva, né? Mas tem um versículo que me chama a atenção, antes do apóstolo Paulo adentrar de forma mais clara isso, que ele diz ali no verso 21 ou 22 do capítulo 5 de Efésios, ele diz assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Tudo começa nesse ponto, né? Porque a sujeição, a gente está falando aqui de um casamento, né, tendo como base o amor de Deus, e não, no caso, as referências que nós temos de relações hoje, né, pós-queda do ser humano, que desfigurou tudo, inclusive essa união matrimonial, desfigurou, né? Então, partindo desse ponto, então, essa sujeição, ela, para nós, não tem uma conotação negativa, e sim positiva, porque nós sabemos que essa sujeição, essa submissão, ela é feita por meio do amor. Então, ela passa a ser uma submissão, uma sujeição voluntária de ambas as partes, porque a sujeição é um ao outro. Então, o que nós entendemos, né? Se o amor está regendo isso, né, a minha atitude de voluntária de me submeter ao meu cônjuge será a mesma atitude dela em se submeter a mim, né? Então haverá aí uma reciprocidade, algo que é mútuo, né? Essa mutualidade, aonde um bem comum, né? Bem comum, porque nessa mutualidade eu não estou pensando no meu bem apenas. Eu estou pensando em fazer bem e do outro lado alguém está pensando em fazer bem a mim, né? Então isso tudo, né? Essa submissão, essa sujeição, né, do casal um ao outro no temor do Senhor, né? Que isso é importante porque muitas vezes a gente associa o temor com medo, né? Eu vou fazer por medo, vou fazer porque senão eu terei agravos, né? Ou consequências, né? Nós começamos falando do amor, então esse temor do Senhor, tanto o temor quanto o amor, eles não podem ser separados de Deus, né? Porque o amor sem temor, ele é um amor fingido, é um amor frágil, é um amor hipócrita, só de aparência, né? Mas o temor sem amor também, ele causa essa imposição de medo, né? De prisão, tudo que não deve ser uma relação, né? Porque o casamento em si, ele foi constituído, né, por Deus para que houvesse essa liberdade pautada pelo amor e não uma prisão de duas pessoas que estão ligadas ali por uma imposição, sem deleite, sem alegria, sem prazer. Se nós entendêssemos, só fazer uma conclusão aqui da minha fala primeira, se nós entendêssemos o que Jesus disse na íntegra,
para nós amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, amarmos a Deus. Quando nós estamos em uma situação, às vezes, meia contrária, adversa no casamento, se nós realmente amamos ao Senhor sobre todas as coisas, é o mesmo amor que vai entrar em ação, talvez numa circunstância mais desagradável, este amor vai entrar em ação. O que tu vai ter consciência naquela hora? Eu amo a Deus. O meu amor é primeiramente por Deus. Essa situação, esse conflito, essa discórdia talvez, ou esse desconforto que se formou, tem que ser resolvido, porque no fundo isso aqui pode assim, comprometer de verdade o meu amor por Deus. Esse conflito tem que se resolver porque primeiramente eu amo ao Senhor. Como a gente vai dizer assim, tu não vai pecar primeiramente por causa do teu cônjuge, por causa do teu pai, do teu pastor, do teu colega. Se tu vai realmente assim fugir do pecado, tu vai te isentar do pecado, tu vai fazer isso primeiramente por causa do Senhor, porque tu entendeu que Ele é a tua prioridade em amor. O teu amor primeiramente ao Senhor, como nós temos orado aqui no MAC, né? E para que o Espírito nos ensine isso, a amar a Deus dentro daquilo que Jesus ensinou, amar primeiro ao Senhor. E quando tu ama de fato ao Senhor, eu vou dizer, amar a esposa, não é que eu fica, talvez a palavra eu não tenha no meu vocabulário, mas é mais fácil de amar a esposa de verdade, quando tu ama o Senhor. É mais fácil de amar os teus filhos, é mais fácil de amar teus irmãos, e aí a possibilidade é clara de amar teus inimigos, quando tu ama o Senhor de verdade. Né? E o que é este amor? Este amor é o que Ele pôs em nós. Ele colocou esse amor em nós. Então, quando nós falamos, meu Deus, que privilégio ser cristão. E aí está um dos grandes motivos do nosso privilégio. Nós fomos dotados pelo amor de Deus. Para quê? Primeiramente, amá-lo. E aí segue, né, a sequência da vida. E aí vem, claro, o homem, estamos falando de marido e esposa, o casamento. Primeiramente vem a esposa. E porque tu ama o Senhor, com o amor que Ele pôs, com esse mesmo amor tu vai amar a esposa. Então, quando surgir talvez uma situação, tu vai ter consciência, tu vai lembrar disso. O próprio amor vai trabalhar em ti, te dizendo, olha, não esqueça que tu ama o Senhor. Não esqueça que Ele é digno do teu amor. Ele merece o teu amor. E por causa disso, aí entra aquela coisa que tu falou, pastor Gondim. Tu tem que ponderar, tu tem que saber, tem que se sujeitar, tu tem que realmente se submeter, né? Por causa do Senhor e porque o amor do Senhor vai te levar a valorizar o teu próximo. É impressionante. Tu não vai querer maltratar o teu próximo, e nesse caso é a tua esposa. Então, sabe, tu vai ter que... Claro, aí vem todo aquele processo de Deus na nossa vida. Engole o teu orgulho, massacra o teu ego, entendeu? E fica quieto, engole os caroços, não importa. Por quê? Porque tu ama o Senhor. E porque tu ama o Senhor. Isso é uma sequência de amor sobre a tua esposa. E o que é importante é que daqui a pouco a gente assume uma posição de que só para nós é difícil, né? Como é difícil o homem amar a esposa, né? Como se ela não tivesse o mesmo desafio. Exatamente, também, né? Porque são dois seres humanos, né? Mas a realidade é que nós temos um padrão de referência, citado aqui inicialmente, né? A forma com que Cristo ama a sua igreja. Como Ele ama? De forma incondicional. Exato. Né? Então, eu acredito que é um bom exercício, tanto para o homem, né, como para a mulher, nessa questão, até porque o casamento ele é uma construção contínua, né? Nós sabemos, nós casamos e não participamos de uma estrutura pronta já. Ninguém chega pronto. Duas pessoas bem diferentes umas das outras, né, criados de formas diferentes, né, gostos diferentes, que são unidas por um propósito, né, onde é tudo muito desafiador, até aquela adequação um ao outro, né,
Porque inicialmente tudo que acontece, né, que a gente chama de amor, não passa de uma paixão, né, aquela paixão que vem, assim, que te cativa, essa emoção violenta, né, que aplaca o nosso coração, assim, sabe, que faz a mulher dizer, esse é o homem da minha vida, e o homem dizer, essa é a mulher da minha vida, né, mas o amor, ele vai sendo construído, ele vai tomando o espaço dessa paixão à medida que a relação ela vai se desenvolvendo. O casamento vai sendo construído. Claro que isso pode começar antes mesmo, né, do casamento em si, sabe? O amor tomando lugar apenas, né, daquela emoção violenta, né? Não que eu estou dizendo que depois que a pessoa passa a amar, ela não é mais apaixonada, não é isso. Eu acredito que ela continua apaixonada, mas não apenas, né, como uma emoção, né? Porque o amor, ele estabelece uma base que dá condição, no caso, né, de a gente aniquilar o ser, né? A paixão, né, até pode dizer, né, eu sou apaixonado porque se você fizer isso, se acontecer isso, né? O amor incondicional. O amor incondicional, ele elimina esse ser, então você passa a amar. E aí o desafio de edificar, né, uma relação sadia não poderia estar em outro lugar ou pessoa a não ser em Cristo Jesus como referência, né, do seu amor para com a igreja. Então, daí, quando eu falo desse bom exercício, talvez nessa relação, seria interessante, né, o homem e a mulher atentar para Cristo, né? O que ele fez pela igreja, né? Ele se deu por inteiro, por completo, né? O que ele continua fazendo pela igreja? Intercedendo junto ao Pai pela igreja. O que ele vai fazer pela igreja? Ele prometeu voltar para buscar a sua noiva. Né? Então, que pensamento e que exercício maravilhoso é isso, porque a gente, então, tem essa intenção mais periférica de não apenas, né, por um determinado momento, então, né, manifestar esse amor e com o passar do tempo, como muitos já dizem, né, até eles colocam aquelas divisões do tempo, né, os primeiros 7 anos é maravilhoso, cuida quando chegar o 7º ano aí, porque as coisas vão mudar. Eu não sei quanto a vocês, né, mas vai fazer aí 21 anos de casado, rapaz, e tá tão bom ou melhor do que no início, a minha relação com a minha esposa, né? Isso é relativo. Isso é complexo. Uma vez, antes de casar, tinha um irmão que chegou em mim e disse assim, olha, no começo vai ser um pouco difícil, mas vai melhorando as coisas. Daí, depois de uma semana, chegou outro irmão e disse, cara, no começo é fácil. E Então, a gente agora? vai definindo questões assim, como se não fosse complexo, como se não fosse... Cada relacionamento com suas peculiaridades, né? Cada qual com sua personalidade, cada qual com sua história, cada qual com suas circunstâncias, né? Então, essas coisas todas têm que ser levadas em conta quando a gente vai pensar na singularidade de cada relacionamento. Exato. Eu acho legal que a gente começou pondo como um fundamento essencial para o casamento o fato de que nós temos que amar com o amor de Deus. E por consequência, um amor da perspectiva bíblica, né? Porque como o pastor Valdir falou, algumas pessoas podem confundir amor com essa sensação ou com essa emoção que algumas pessoas chamam de paixão, né? Ou que nós chamamos de paixão. Mas amor e paixão não são a mesma coisa, porque se nós imaginarmos que amor é uma emoção que surge naturalmente em nós e vai embora naturalmente, então... Aí, quando faltar amor, as pessoas simplesmente elas se desfazem daquele relacionamento. Mas na Bíblia, amor é um mandamento. Exato. É um sentimento, mas é um mandamento. E como Deus manda a nós fazer uma coisa que é um sentimento? Nós não deveríamos esperar acontecer? Mas, na Bíblia, e do ponto de vista bíblico, essa divisão entre sentimento e aquilo que nós podemos fazer acontecer por meio da disciplina, ela não é real. Porque, claro, o amor ele pode surgir, né? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5 que Deus derramou o amor dele por meio do Espírito Santo em nós. A gente tem essa primeira condição do Espírito, mas a gente pode desenvolver esse amor pela prática da disciplina ou, mais especialmente, pela prática do serviço. Então, o amor que eu tenho pela minha esposa, ou por qualquer um, mas hoje a gente está falando especialmente no relacionamento conjugal, o amor que eu tenho pela minha esposa, ela vai fazer que eu sirva a ela. Mas na medida que eu vou servindo a ela, esse amor vai aumentando e vai solidificando. Eu vou treinando esse sentimento para que ele não vá embora. Talvez ele possa até amornar, mas eu sei qual é o segredo para que ele possa voltar a ressurgir. É servir.
Então, a Bíblia vai tratar o amor não só no sentido de um sentimento, de uma emoção ou de um conceito, né? mas amor acontece na prática. A prática do amor também é amor. Sim. Por isso que nós, quando vamos falar de amor, a gente não fala só de um conceito. E que bom, a gente fala de uma pessoa. Claro. Daquilo que ela fez por nós. Então, quando a gente fala de amor, a gente não fala só de o amor e uma descrição objetiva, abstrata. Não, a gente fala do amor e aquilo que Cristo fez. Ele faz por nós, de se entregar. E isso é importante porque talvez em alguns momentos do nosso casamento essa emoção apaixonante ela possa ficar um pouquinho de lado, ela possa perder um pouco o brilho, possa perder um pouco a intensidade. É normal. E lá na frente pode voltar a reacender essa chama, digamos assim. Mas o amor é uma coisa que nós também temos responsabilidade de fazer acontecer por meio do serviço. É lógico que a gente vai pedir força ao Senhor, a gente vai pedir graça para o Espírito Santo, mas a gente tem que ter a noção de que amar a pessoa é um movimento ativo de serviço. Ativo de serviço. Eu amo ela, então assim, como eu fiz uma aliança com essa pessoa, eu me comprometi a amar. Como é que eu me comprometo a amar se eu acho que amor é um sentimento que vem e vai sem eu controlar? É lógico que tem coisas que nós não controlamos, mas na medida que ou a partir do fato de que eu me comprometi a amar, é porque eu vou fazer de tudo para que esse amor continue aceso. E às vezes pode ser que pareça não estar aceso, ou talvez não esteja, mas eu vou botar em prática coisas que vão fazer que esse amor seja treinado, seja disciplinado e que ele continue ativo. Sim, na verdade, pastor, nós temos falado sobre disciplina, né? Sobre hábitos e disciplinas para servir a Deus. Né? Imagina, aquela disciplina de orar, de abrir as escrituras, né? Te disciplina a ser generoso, né? Enfim, se isso vale para Deus, não vai valer também para a esposa? Disciplina de servir, disciplina, ação, né? Atitudes de servi-la, de amá-la não só com sentimento, mas com ações e atitudes. Isso é extremamente importante porque muitas das vezes, tanto da parte da mulher como do homem, não observam isso. Não observam. E aí, sabe o que se torna mais no mundo? Cada um para si e Deus para todos. Porque aí não é desenvolvido esse processo que é divino de servir. O processo de servir é divino. Servir em amor. É servir sem buscar nada em troca. Daí tu está servindo com o amor de Deus. Imagina esse entendimento dentro de um relacionamento conjugal. Que os dois fazem a mesma coisa. Exato. Meu Deus. Claro, a tendência é melhorar sempre, é avançar sempre, né? Para melhorar sempre. E esse casal vai ter a sua posteridade observando isso. Isso é uma cura, é libertador, né? Para quem vem observando. Então, nós servimos de referência, principalmente para os nossos. E isso é muito importante. E certamente que isso vai resultar em uma melhora na igreja como um todo e na sociedade. Então, só que é uma luta, é uma batalha. Poucos entendem, poucos aceitam, né? Poucos querem isso, porque essa coisa que realmente nos envenenou, chamada egoísmo, egocentrismo, entendeu? Individualismo, arrogância, é terrível, né? E ela luta para te não servir. Exato. Servir da forma certa, porque se servir da forma de barganha, não é a forma de Deus, né? Tu serve para receber algo em troca. Então, dentro do casamento, é o que nem servir a Deus, né? Então, tu não serve com a expectativa de retorno, né? Se nós servimos a Deus porque Ele já retornou, Ele já nos deu, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção, Ele já se sacrificou, Ele já se entregou, Ele já nos presenteou. Então, nós não servimos a Ele para receber algo, nós servimos a Ele porque já recebemos. Dentro do casamento é a mesma dinâmica, entende? Então, agora, se tu serve para receber algo em troca, não é aquele serviço realmente com um fundamento bíblico, espiritual. Então, por isso assim, aí nós fizemos aquelas distinção que Deus tem falado conosco de isso aqui é material e diabólico, isso aqui é espiritual e divino, né? Como se fosse assim, nem é. Então, não é tudo do Senhor.
né? Então, assim, tudo é espiritual dentro de um casamento. Tudo. Às vezes a gente, não, isso aqui é profano. Não, peraí. É no aspecto de que o Senhor é Senhor da nossa vida. O então Senhor está no controle total. E aí isso vai realmente nos dando maturidade. Né? Mas agora a gente há de convir, né, que não é de agora, mas a gente vive, né, uma tensão cada vez mais pungente nessa questão de casamentos propensos a se diluir, né? Então parece que não há mais aquele empenho que já houve, né? Ou aquela vontade de lutar. Parece que as pessoas estão cansando mais fácil, né? Não sei se porque estão mais fragilizadas, mas a gente tem visto no meio, e eu falo meio evangélico, no caso vamos usar essa nomenclatura, né? Onde até certo tempo, no caso, né, não se ouvia tanto falar de divórcio, né? Mas hoje, né, tipo assim, há pessoas que estão pensando em se divorciar, não porque chegou, né, uma tensão ao extremo, né, por exemplo, de alguém que traiu o outro na relação, né? Mas é porque eles dizem, acabou o amor, né? Não sinto mais nada, esfriou o amor. Então a gente não vive... Não se suportam mais, né? Não suporta. Temos igrejas, inclusive, não vamos citar nome, evidentemente, né? Mas estão colocando lá, né, no seu estatuto, inclusive, permissão, né, para que, né, os obreiros se divorciem. Os líderes, né? Líderes. Nós vemos pastores que aí já passaram por segundo, terceiro, quarto casamento, né? Me parece que, assim, de certa forma, assim, está muito banalizado isso, né? E aí eu pergunto, né, por que será que isso está acontecendo aqui, né? Qual é que é a causa disso? Nós temos algumas respostas, evidentemente, né? Mas o que eu percebo, assim, pastor Henrique, é que em alguns casos, né, aquilo que as pessoas tiveram como primeira impressão de uma relação, né, quando eram filhos ainda e tinham, né, seus pais como essa vitrine de um relacionamento, por não ser bom, por muitas vezes ser traumático, né? E eles cresceram com essa imagem de que casamento, no caso, não é bom, casamento ele não é funcional, pelo contrário, é disfuncional, porque ele causa dor, ele causa desconforto, né? Essa vitrine, né, para mim não foi agradável, né? Inclusive gerou alguns traumas. E me parece que, não estou generalizando, mas em alguns casos a pessoa, no caso, ela cresce com essa imagem de casamento. Ela casa com essa imagem de casamento, mas porque não foi curada, ela passa agora a transferir, a projetar, né, no seu matrimônio aquilo que ela presenciou nos seus pais. Às vezes é violência, desrespeito, falta de comunicação, né, egoísmo, como o senhor mencionou, né, e essas questões não pode ignorar. Os nossos filhos, eles estão contemplando isso, né. Se eu vou me pegar como exemplo, né, na último podcast a gente falou de filhos, né. Eu hoje tenho um casamento que nem eu falei antes, né, que ele está melhor do que no início. Eu não quero passar essa imagem, né, aqui na nossa mesa, nem para os irmãos que vão nos assistir posteriormente, que o meu casamento é perfeito. Não, às vezes a tensão, né, aquela tensão, né, que a gente muitas vezes não consegue evitar. Às vezes o tom da voz aumenta, às vezes algumas palavras inconvenientes são proferidas, né? Claro, há uma ministração do Espírito depois, né? A gente usa o termo, né, baixou a poeira, vai e conversa, né? Vai lá e pede perdão, se humilha, reconhece teu erro, né? Mas a tensão nem sempre, no caso, né, o nosso barco está navegando em águas tranquilas, às vezes vem as turbulências, né? Mas aí o que eu quero dizer, né, numa experiência particular minha, e como eu falei no outro podcast, né, eu tinha tudo para dar errado nesse conceito família. Sim. Né, porque eu fui criado, né, tendo como vitrine, né, uma relação totalmente disfuncional. Meus pais não estavam em Cristo, né, então não tinha a referência de Cristo nem do amor. Né, o que eu presenciei na minha infância foi violência, desrespeito, traições, né? Então, eu fui criado nesse ambiente. Quando eu digo que tinha tudo para dar errado, é que a minha primeira referência de família, ela não foi positiva, foi negativa, né? Meu pai é alcoólatra, coisa e tal, não tão presente. Eu até aqui abro um pequeno parênteses, né, para dizer que agora no Dia dos Pais eu fui na casa dele ali, e aí eu conversando com ele vai, né, dar uma volta lá no passado, assim, sabe? Mas com pesar e um momento com lágrimas nos olhos, ele diz, pá, meu filho,
né? Vocês foram criados sem conselho, foi a expressão que ele deu, né? Porque ele estava se martirizando por aquilo que ele foi, né? E deixou de fazer, né? Daí eu disse, não, pai, tá tudo certo. Daí foi que eu usei essa expressão, né? Nós tínhamos tudo para dar errado, mas Deus foi muito bom. E eu até falei para ele, o senhor não tem nenhum filho que é drogado, nenhum filho, no caso, né, que se atirou na vida de qualquer forma. Deus foi muito bom para conosco, né? E aí, aí que eu digo, né, baseado na minha experiência própria, né? Houve uma cura no meu interior em relação a essa questão que eu não projetei na minha relação, né, nem perto do que foi isso. Aquela imagem, né, do que eu tive, né, quando criança, né, do meu pai e minha mãe, nem de perto é o que eu vivo, né, com a minha esposa e com os meus filhos, né? Até porque eu dizia no meu coração, eu não quero ser assim com a minha esposa, eu não quero ser assim com os meus filhos, né? E eu posso testificar, né, que quando o Senhor Jesus, ele adentra essa estrutura da nossa vida e também, né, do nosso casamento, né, e torna-se a referência, ele cura todo tipo de ferida, né? E aí ele traz à tona essa imagem do que é o casamento dentro do propósito divino, o propósito de Deus, que não é outra coisa senão bom. Sim. Deixará o pai, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher e serão uma só carne. Isso é muito importante. O casamento é algo bom, né? Com suas lutas, com suas dificuldades e com as adversidades que a gente supera por meio do amor, né? E aí que o amor se torna mais forte. Mas também é prazer, né? É prazer. Algumas pessoas talvez com uma ideia um pouco mais tradicional ou mais simples. Imagina o casamento como uma instituição em que um homem se junta a uma mulher para apenas procriar, né? Apenas para gerar família, enfim, construir família e procriar. Mas até, inclusive, no Antigo Testamento, a gente tem um texto bem interessante para entender que o casamento não é só uma função social de fazer a manutenção da raça ou para multiplicar a raça, né? O Cântico dos Cânticos é um texto muito, muito bonito e, por vezes, em virtude de uma interpretação um pouco alegórica de querer encaixar Cristo, a igreja ali, e não estou nem dizendo se está certo ou errado, mas a gente perde um pouco do significado mais literal, né, do texto ou os motivos mais primordiais pelos quais ele foi escrito. E é um poema de um noivo com uma noiva, um poema de amor, né? E ali mostra, mais do que nunca, que o casamento, ele também é um projeto para que nós, seres humanos, vivamos bem a partir de um relacionamento baseado na aliança. A aliança não precisa ser só luta. A aliança pode ser uma aliança feita para o prazer, para que nós nos sintamos alegres, satisfeitos. Em virtude disso, né? O próprio Deus faz uma aliança com nós. E o resultado dessa aliança, a gente pode perceber em Apocalipse, é nós convivendo em felicidade com Ele para todo sempre. O resultado da aliança é prazer também. E isso pode ser antecipado nas nossas alianças todas que a gente faz na vida, e uma delas é o relacionamento conjugal. E às vezes a gente se pergunta por que o texto bíblico ele é tão rígido com os critérios para que se mantenha a aliança. Não é porque Deus é um Deus ranzinza, arbitrário, ou porque Ele quis colocar algumas regras que nós não podemos ter acesso aos significados e os motivos delas. Eu acredito que Deus seja tão rígido com os critérios pelos quais se mantém uma aliança, porque quando uma aliança, pelo menos a aliança conjugal, se mantém forte, uma sociedade se mantém forte. Claro. Uma sociedade, uma boa organização social, ela só consegue chegar num nível de bem-estar social, de bem comum, quando as pessoas estão comprometidas umas com as outras de cuidar das pessoas e ter respeito pela dignidade das pessoas e por amar as pessoas. E isso começa na aliança mais primordial, que é entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Então, quando uma aliança matrimonial ela é mantida, ela é lutada, ela é fruto, ela é objeto de luta, né, para que ela seja mantida, certamente isso vai repercutir em toda a sociedade, porque o ser humano vai aprendendo que os relacionamentos eles são baseados em aliança, uma aliança que é o compromisso de amar e cuidar um do outro. E servir, né, Henrique? E servir. Eu acho assim, a gente agora que tu estava falando, eu lembrando, às vezes a gente usa isso como para descontrair, né? Maior é o que serve, né? Mas é um fato. É um fato de Cristo, é um fato bíblico, é um fato da natureza e característica de Deus. Maior é o que serve.
Então, assim, ó, põe isso em disciplina na tua vida. Não para ser maior, né, no sentido de orgulho, mas em obediência às Escrituras, por atentar ao que Jesus disse, entendendo que isso é uma realidade divina e espiritual e eterna. Maior é o que serve. Aí traz isso para dentro do teu relacionamento. Tu vai fazer isso, tu vai servir a tua esposa por causa de Cristo, por causa da sua palavra, por causa da sua direção. Tu não vai fazer, servir com a intenção errônea, errada, né, de se beneficiar. Mas tu vai servi-la em amor, porque tu está em obediência ao que Jesus disse. Isso é extraordinário, é maravilhoso. Só que aí a esposa fará a mesma coisa. Né? Fará a mesma coisa. E se nós entendemos isso, certamente, talvez as coisas não aconteçam assim, mas é um processo. Como a nossa vida espiritual é um processo. Como a nossa vida de maturidade é um processo. Nossa vida de conhecimento é um processo. Não é uma coisa assim, descortinou-se algo e eu entendo tudo. Não existe isso. É um processo de busca, de evolução, né, de dedicação, de empenho. Tu vai conhecendo, né, todas as coisas, inclusive conhecer o Senhor Jesus nas Escrituras é um processo. Né? Então, dentro do casamento, esse processo avança quando tu serve. No que, por exemplo, assim, entrei no casamento meio temperamental, meio sanguíneo, sei lá o quê, né? E isso realmente tem muito, principalmente na nossa cultura gaúcha, somos muito machistas, assim, muito toscos, às vezes somos muito... essa cultura mesmo gaúcha, faca na bota, a gente já falou bastante isso, né? E às vezes tu nem se apercebe, e eu tô falando disso porque, baseando-se no retiro, né, que eu ouvi alguns testemunhos de irmãos comentando para os outros, as dificuldades que eles têm no relacionamento, justamente na incisão, na fala, sabe? Aquela coisa arbitrária mesmo, aquela resposta dura, sabe? Aquele diálogo que não se forma, um diálogo manso, como Jesus, né? Calmo, sereno, sabe? Aquele choque de ferro com ferro, entendeu? Só que quando tu realmente assim, tu entende que servir a tua esposa ou esposo, nesse conceito de Jesus, o processo é tão extraordinário de aprimoramento que vai aprimorar esse temperamento. Ele vai controlar esse temperamento. E tu vai baixar o tom. E tu vai ser mais harmonioso na fala, tu vai ser mais singelo, tu vai ser mais calmo, tu vai ponderar mais, tu vai ter aquela serenidade de saber, essa é a hora de ficar quieto. Essa é a hora de baixar a guarda, né? Essa é a hora de concordar, porque há uma razão. Porque nós temos um orgulho, mesmo às vezes, e eu falo de mim, mesmo às vezes sabendo que talvez o cônjuge está certo, mas aquele ranço que a gente tem, aquele orgulho humano, não dá o braço a torcer, porque parece que tu tá perdendo, sei lá, parece que tu é tão ranzinza que tu não quer dar o gostinho de dizer, tu tens razão. Tu tá certo, errado tô eu, entendeu? Porque parece que às vezes quando a gente é orgulhoso, a gente acha que é o detentor da verdade, né? A gente acha que sabe tudo, e às vezes assim, até porque isso acontece muitas vezes também quando a gente evolui um pouco mais em alguma área, em alguma área de conhecimento, e talvez o teu cônjuge não venha ao teu nível, se tu não cuidar, tu te ensoberbece, e daí tu te bloqueia por causa disso e tu não enxerga, por exemplo, uma coisa real e certa partindo do cônjuge, porque tu te baseia no teu nível de conhecimento. Mas nem sempre tu tá certo, e nem sempre aquilo que tu agregou de conhecimento realmente tem uma aprovação verdadeiramente de Jesus, ou bíblica, ou até do Espírito. Então, assim, eu sempre digo assim, é importante para um homem entender, e isso é um fato por meio da fé. Eu tenho fé, eu creio que a esposa que está do meu lado é a ajudadora que Deus me deu. Eu creio. Pronto. Se tu não crer, tu vai ter confusão. Se tu começar a botar pilha e dizer, não, eu queria de uma outra forma, para mim tinha que ser de outro jeito, a minha esposa tinha que agir desta forma, desse jeito, ou o jeito da fulano, do Beltrano, é porque tu não está crendo que aquela mulher que está do teu lado foi Deus que te deu. Só para entrar nesse tópico da ajudadora, né?
claro, isso está lá em Gênesis, auxiliadora, e é interessante que algumas pessoas utilizam esse termo para subjugar a mulher e ela não passa de um auxiliar do casamento. Eu já ouvi, eu nem sei se vocês concordam ou não, eu não concordo, que Deus deu uma missão para o homem e a mulher, pelo fato de ser submissa, ela está submissa à missão do homem. Me parece que isso é uma coisa, pegar o texto bíblico e dar uma distorcida, até porque a palavra missão e submissão nos originais não existem, então a gente traduz, isso. Não tem nem como fazer esse jogo de palavras, tudo bem. Mas ali no Pentateuco, normalmente a palavra que foi usada para auxiliadora para Eva e é usada depois, quando ela é usada no Pentateuco, ela também é remetendo a Deus auxiliando Israel. Então, ser auxiliador não te põe numa condição de inferioridade. Sim, te ajudar, te suprir. Não, é como se ela fosse só um auxiliar para fazer as coisas para ti. Então, assim, não é só estou colocando esse tópico para que nós não usemos esse termo para achar que a mulher, por ser colocada como uma ajudadora do homem desde o início, ela é colocada numa situação de inferioridade. Claro. Não tem nada a ver. Não. E só, antes que eu acho que o pastor Valdir tem uma coisa para falar, mas na fala do pastor ele está falando de nós, assim, especialmente nós homens, que às vezes não temos sensibilidades com o sentimento da mulher ou com a situação que se pôs e ela está com razão e nós não estamos, né? E a gente deve ter toda essa sensibilidade, buscar tê-la, porque nós também queremos que ela nos trate assim, né? Então, ela vai nos tratar assim porque ela quer que nós o tratemos assim, então isso é uma via de mão dupla. E dentro disso, às vezes a gente foca tanto nas pessoas que decidem se divorciar e a gente vai tentar analisar se os motivos são legítimos biblicamente ou não. E a gente foca tanto nessa pessoa para tratar moralmente essa pessoa que esquece a outra que deu motivos para que essa pessoa tenha sentimento. Talvez esse sentimento não se justifique, mas ele surgiu por algum motivo, né? Então, assim, não basta dizer, olha, minha esposa ou esposo está querendo divorciar de mim, olha como ela está pecando contra você. Tá, mas o que tu fez? Sim. Tu também está dando motivo, né? A pessoa que age por impulso e por ira, né, ou que toma uma decisão violenta em virtude da ira, está pecando, mas quem provoca a ira também peca. Exatamente. Né? Então, assim, é necessário que cada qual, antes de olhar para o erro do outro, olhe também para aquilo que ele deu de justificativa quando eventualmente alguém quer deixar o casamento. Né? Não estou dizendo que está certo o sentimento daquele que quer deixar, mas a gente também tem que ver os motivos que ela está alegando e quais deles são justificáveis, né, por ela. Então isso é bem interessante. É que a gente tá tratando com pessoas e não objetos, né? Pessoas têm sentimentos. Sim. A pessoa tem uma vontade, né? Então, cara, se é um objeto, tu faz o que tu quer com o objeto lá e pronto, né? Tu não vai ter nenhuma reação. Mas há pessoas que elas aguentam por um determinado tempo, né? Mas, cara, porque são pessoas, elas vão, né, se ferindo, se machucando, né? É por isso que, dentro daquilo que estava comentando a respeito da mulher, né, a gente lamenta esse pensamento machista que se tem, né, que usa até nas brincadeiras, em algum aspecto, dizendo que lugar da mulher é na cozinha, né? Deixa eu dizer, lugar do homem é na cozinha também, né? Tem aqueles que... Eu já vi um irmão falando uma vez para mim, cara, eu não lavo louça lá em casa porque lavar louça é serviço de mulher. Cara... Joel Bick, ele tem uma definição bem interessante, prática interessante nessa questão, né, do homem e mulher nivelados, né, dentro dessa estrutura, né, familiar, casamento, né, e de importância, né, mútua. Ele diz que a mulher é o eixo da roda, né, a mulher é o eixo e o homem é a roda. E eu pergunto daí, né, nas minhas conclusões, né, o que é uma roda sem um eixo? Assim como o que é, né, um eixo sem uma roda, né? Então, nesse ponto aí, a gente entende o que um casamento ele só é funcional, né, se houver essa sinergia, né, onde ambos, né, marido, esposa, filhos, caminham em uma só direção, em um só propósito. A partir do momento que começar a fragmentar, cara, até mesmo para inferiorizar a mulher, aqui dentro de casa, agora eu lembrei de uma expressão que eu usava sem segundas intenções isso dentro de casa, né? Por exemplo, assim, Cris, eu já recolhi a roupa para ti, né?
Cris, eu já varri o chão pra mim. Eu sempre, cara, pra mim era normal, até que um dia ela pegou e disse assim, tu tá fazendo isso pra mim. Pra mim. Sim. Não havia intenção nenhuma, né, no meu coração de dizer, isso aí é um serviço teu, mas era uma expressão que até que ela falou isso e caiu a ficha. Porque a casa não é da esposa, a casa é da família, né? E realmente é que nem com meus filhos eu sempre procurei mostrar essa realidade para eles, no caso de que, obviamente, né, tem responsabilidades que competem a mim como pai e a Cris como mãe, mas não isenta eles também das responsabilidades, né? Agora, a partir do momento que eu fragmento isso, né, e começo a puxar para um lado, achando que, né, o meu papel é trabalhar fora e colocar comida dentro da mesa, que fiz a minha parte, né, e achar que fora, por dentro dessa estrutura casa, eu não tenho mais nada a ver, a esposa que se vire, primeiro que eu estou inferiorizando ela, dizendo com isso que ela só serve para isso. Nas entrelinhas, mas de certa forma estou dizendo isso, né? O que é uma inverdade, porque a gente vive em um tempo onde a gente percebe, né, mulheres extremamente inteligentes, ocupando, né, cargos, né, de grande escala, fazendo da mesma forma que homens fariam, né? Então tá na mente do homem, digamos o homem machista, essa ideia de que a mulher ela não é capaz de fazer o que ele faz, né? Tirando o princípio de força bruta, tá? E aí digo que em alguns casos tem mulher que é mais forte que o homem também, né? Vamos ser sinceros, né? Mas o restante, exatamente. Agora, por que há uma disfunção nisso? Porque a gente ignora o padrão. E aí, quando o homem ele cometeu os seus excessos, né, por pensar de forma equivocada, em vez de dirigir sua esposa, né, mas ele preferiu dominar sobre a sua esposa, levantou, então, esses movimentos, né, feministas, né, como o ativismo, que no início era literalmente, né, para lutar por direitos que elas tinham, né, mas que se transformou num ativismo hoje, onde a gente vê homem pedindo perdão por ter nascido homem. Homem pedindo perdão por ter nascido homem, sabe? Parece como se fosse um erro nisso, entende? Mas por que aconteceu isso? Cara, isso aí é todo um processo, né? Talvez de homens dominadores que olharam, né, para mulheres como objetos, não mais que isso, né? E o pior disso tudo é na estrutura da igreja, né? Homens, né, achar que dentro de casa ele não pode lavar a louça. E eu pergunto para vocês, ele vai deixar de ser homem por ter lavado a louça? Eu não sei. Eu gosto de lavar a louça, cara, e eu vou dizer uma coisa, eu sou macho. E macho desmacho, entende? Eu varro casa e continuo macho. Tem uma... deixa eu abrir um parênteses aí, né, pra brincar um pouco aí, mas tem um cantor aí que me fugiu o nome, né, que ele já cantava música, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Tá entendendo? Pepeu Gomes, eu acho que né? Ser um homem feminino, tá entendendo? Mas a mesa não se transformou menos espiritual, tá? Mas a mensagem que ele queria dizer é exatamente isso, cara. Eu fazer ofícios, né, que eu julgava só de mulher, não faz eu ser menos homem do que eu sou, entende? Então, detalhes, né, que nem antes eu falei, né, a respeito, né, do porquê muitas pessoas estão lutando menos, né, pelo casamento, estão mais suscetíveis ao divórcio, né? Eu usei essa questão de feridas não curadas, né? Mas isso é só apenas uma parte, né? Né? Os motivos que tu citaste, né? De palavras, de ações e atitudes que vão minando, né? Chega um ponto que a pessoa ela não aguenta mais, ela pensa, isso aqui é casamento, eu casei para isso. Né? E aí, cara, ela vê no divórcio uma fuga, infelizmente, para isso. O casamento deveria ser um lugar onde um contribui para que o outro tenha o seu potencial desenvolvido, suas virtudes, as suas habilidades, seus dons, né? Um sirva como uma plataforma para o outro, né? Não só um no casamento tenha atendido os seus sonhos, as suas habilidades e os seus potenciais. É claro que às vezes esses sonhos, esses planejamentos, eles devem ser colocados de lado por motivos morais e por motivos de inviabilidade, mas assim, na medida do possível, um potencializando o outro. Eu acho que esse é o padrão, né? E tem uma questão que talvez a gente nem entre com profundidade, que é muito discutida, que é o papel da autoridade no casamento, né? Algumas pessoas vão dizer que o homem tem autoridade, outras vão querer trazer outros argumentos para dizer que a autoridade ela é compartilhada de nível igual. Mas antes de discutir a respeito da autoridade, eu acho que é bom que nós conceitualizemos a autoridade dentro do padrão do reino de Deus.
E daí a discussão já muda. Sim, muda. Porque Exato. a autoridade não é uma maneira de a gente colocar uma pessoa Sob domínio, né? sob domínio ou numa condição de superioridade a outra. Uhum. Autoridade é serviço. Exatamente. Então a autoridade perde todo o glamour e isso status que- de honra ou status de superioridade. É né? isso que nós estávamos falando antes, Henrique. O que Paulo diz? E às vezes a gente não... Por isso que eu digo, às vezes tu leva alguns textos bíblicos assim, só para um lado, né? Só para um ângulo. Mas ele é abrangente. É abrangente. Os textos bíblicos, por exemplo, esse. Quer comais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus. Imagina tu servir tua casa, servir teus filhos, servir tua família, servir tua esposa, fazer para a glória de Deus. Tu amar ela para a glória de Deus. Tu cuidar dela para a glória de Deus. Tu liderar ela para a glória de Deus. Tu proteger ela para a glória de Deus. Que perfeito, né? Porque é para a glória de Deus. Então isso é aperfeiçoado. Isso é um processo de aperfeiçoamento quando tu faz direito. E tu fazer direito não tem fazer melhor do que fazer para a glória de Deus. Isso em todas as áreas, inclusive no casamento. Né? Então, imagina, tu vai ser aprimorado por causa desta prática, dessa disciplina. Qual? Faça tudo para a glória de Deus. Então, assim, se tu vai... Tu disseste, bom dia, eu vou lavar a louça. Cara, não vai lavar para Cristo, lava para Deus. Tu vai varrer a casa, varre para Deus. Ah, bobagem? Não, essa bobagem não é bobagem. Não é besteira. Se tu se conscientizar disso, cara, isso é maravilhoso. Porque tu não vai, tipo assim, fazer primeiramente aquilo ali para receber uma recompensa do teu cônjuge. Para que ele te retorne em benefício. Não, tu fez primeiramente para a glória de Deus. Se ele vai te recompensar ou não, não tem problema. Tu não está fazendo com essa intenção. E isso vai harmonizar o relacionamento cada vez mais. Com certeza. Entendeu? Porque tu vai fazer para a glória de Deus. Então, todas as coisas é assim. Então, por isso, quando nós comentamos nesse ministério que nós queremos realmente viver, não por falar que somos cristocêntricos, mas por demonstração, em práticas, em ações e atitudes, que o Senhor é amado por nós em primeiro lugar. E que nosso interesse está nas coisas de fato espirituais. Nossos interesses primordiais, ou primeiros, estão nas coisas espirituais. Aí nós vamos entender o que é casamento. Nós vamos entender a relação que existe, né, construída por Deus para um homem e para uma mulher. Nós vamos entender realmente a grandeza, a preciosidade que há na relação conjugal, na família, né, na construção de uma família. Tu vai entender isso espiritualmente. E isso vai ser valorizado ao ponto que, por mais que tenha discórdia, de repente, discordância em alguns pontos, enfim, questões de temperamento, né? Porque geralmente Deus é muito sábio e às vezes quando ele junta, ele não junta dois compatíveis. Ele junta dois... Às vezes são pessoas com Sim, temperamentos por diferentes. quê? Porque isso vai ser um meio, como uma ferramenta de Deus para nos aprimorar. Exato. Entendeu? É um meio. A incompatibilidade é um meio de Deus. Tu imagina duas pessoas iguais, né? Iguais. Ah, tu gosta disso? Gosto. Qual cor? Essa. Qual comida? Essa. Qual jeito de vestir? Essa. De ir. Qual lugar que tu gosta de ir? Esse. Beleza? Um não ajuda o outro. E a pessoa não evolui, porque ela já vem daquele jeito, o outro veio do mesmo jeito, e como é que um vai ajudar o outro a evoluir? Por exemplo, e as outras pessoas que estão ao teu redor são diferentes. Bom, então tu vai ter que isolar o teu mundinho entre tu e a tua esposa e ficar ali, porque tem que viver só com os compatíveis, porque vocês não evoluíram na incompatibilidade do ser humano, que é bem diferente um do outro, cara. Né? Então Deus é muito sábio. Porque nós, quer dizer, não entramos preparados num casamento, nós nascemos sobre uma natureza pecaminosa, cheia de complicações, defeitos, dificuldades. Então, o casamento é um meio de Deus também para um aprimorar o outro. Exato. Por isso, assim, foi Deus que me deu essa esposa. Né? Mas aí, se tu fosse olhar assim, meu Deus, mas é isso, é aquilo, tem isso, é aquilo. Tá, agora olha para ti. Olha para ti, queridão. Olha para ti. Como é que tu é? Ah, não. Seja humilde. Né? E te põe à luz das Escrituras. Exato. Ou à luz de Cristo. E aí, quem tu é?
a luz de Cristo. Ai. E aí tu vai ver que aquela ali, que talvez tu discorde de algumas coisas, do jeito dela, maneira, é a pessoa ideal para te ajudar a moldar-se no jeito de Jesus. Exato. E o homem é meio estranho e esquisito ao mesmo tempo nesse aspecto, né? Parece que ele exige que a esposa, no caso, continue bonita, né? 20 anos depois de casar com a mulher do início, cara. Aí é bola fora. Não, aí ele quer, ele quer contemplar uma boa estética, né? Da esposa, só que tu vai olhar e tá um barrigão caindo por cima da cinta. Aí 2 meses de casamento. Daí é aquela coisa que nós falamos que não pode seguir é a paixão. A paixão é normal, também entendo, mas a paixão tem que se transformar em amor. Porque o amor não se move por isso. Não, exatamente, pastor. Então, esse aspecto, assim, sabe? Então, o homem, ele não tem o direito de infligir sobre a esposa, né? Primeiramente, aquilo que ele não está dando, porque ele tem que entender que se ele espera que a esposa, 20 anos depois, esteja com o mesmo corpo, a esposa passou por partos. O corpo de uma mulher, né, numa gravidez, ela sofre, mudanças drásticas. Em alguns casos, não volta mais normal. Então, é muito egoísmo da parte do homem querer que a esposa, no caso, né, esteticamente, né, 20 anos depois de casado, continue a mesma coisa que era, né, quando se conheceram, né? Da parte da esposa também, né? Então ficando feio. Mas normalmente a esposa não espera tanto. Se vê que eu tô que nem vinho, né, eu acho, né? Mas não, a parte da brincadeira cara, a gente tem que aprender o princípio da renúncia. Renunciar. Porque assim, a Cris, certa vez, né, eu falo das minhas experiências, assim, né, que eu presto muita atenção nisso, né, e ela diz, pá, tu podia fazer, até engraçado, eu vou dizer isso, né, o pastor Reni faz almoço, ele sabe cozinhar, né, tá entendendo? Aí eu digo assim, o casamento é singular, o casamento do pastor é nossa, querendo me defender, né. Não, mas sabe o que eu fiz, cara? Eu quero saber de uma coisa, eu vou aprender a cozinhar. Né? Eu sou aqueles cozinheiros de YouTube, né? Que aprende a fazer receita, copiando ali, depois esquece. Tá valendo. Mas eu procurei o quê? Eu percebi que isso, no caso, de certa forma, deixava ela satisfeita também. Então eu comecei, né? De vez em quando fazer, né? E hoje eu me viro bem na cozinha, assim, sabe? Não tão bem quanto ela. Quanto o senhor, que cozinha mais tempo, né? Mas o que eu renunciei, porque eu nunca gostei de cozinha. Eu aprendi ali na prática e via que aquilo era uma oportunidade, né, simples, cotidiana, do dia a dia, né, de eu abrir mão do meu conceito, da minha razão, cara, e me submeter para algo tão simples que possa alegrar meu coração. É você passar por cima no teu ego, do teu eu, do teu conceito, em favor, no caso, né, da estrutura do casamento. É um exemplo simples, mas aí, imagina, né, quanta coisa, né, tanto o homem quanto a mulher pode abrir mão, né, para contemplar isso. E aí eu falei agora o casamento singular na forma de se defender. Eu lembrei que lá no início tu usou a palavra singularidade, que eu vejo que é essencial, porque se a gente fizer do casamento do outro o nosso padrão, né, tem aquela expressão dizendo, né, a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Nem sempre, presta atenção, pode ser que a grama do vizinho é sintética, é artificial. Então, Deus nos deu um casamento, ele é o nosso, é minha esposa e eu sou o esposo da minha esposa e pronto, assim, né, como cada um aqui tem, né, seu cônjuge. Então, vamos cuidar de forma literalmente singular. É a nossa conquista, é os nossos passos, né? É a forma que nós nos movemos, né? Celebramos as conquistas dos outros, amém? Mas entendendo qual é o nosso posicionamento, para que isso não se transforme, né, em agrura. Talvez da esposa querer o que o marido não possa dar, ou do esposo querer o que a mulher não possa dar também. Sim. E aí a gente transforma, né, algo que poderia ser uma paz estabelecida num conflito estabelecido, né? É interessante que, assim, por óbvio, aqui nesse podcast a gente vai falar mais da perspectiva do homem, né? Por razões evidentes, né? Então, e a gente vai julgar mais os atos dos homens, né? E eu acho interessante que essa questão que o pastor Valdir falou da beleza, né? É mais um preconceito herdado que às vezes a gente não reflete sobre, né? Então, às vezes a mulher, ela tem que cuidar dos filhos, ela às vezes precisa ter um emprego para conseguir custear o orçamento, os custos do mês. Então não basta só o emprego. Então ela tem que ter um emprego, além de às vezes ela querer ter um emprego, que não pode ser proibida de querer ter, né? Claro. Isso aí também é outro preconceito. Por que ela não pode ter e o marido pode ter? Então, às vezes ela tem que cuidar dos filhos, ter um emprego, daí chega em casa e ela tem que arrumar toda a casa, porque o marido acha que ela tem que fazer isso.
E ele tem que se manter bonita. No final das contas, nascer mulher é nascer condenada. Não, mas eu penso assim, talvez isso que surja na cabeça dela é com muitos motivos, quando ela chega em casa, de repente, e ela tem que arrumar toda a casa, mas ela também trabalhou. Como homem. Claro, Então por que ela tem que fazer isso? Mas eu divido um pouco minha mulher. Não, é 50-50. O ideal deveria ser 50-50, especialmente quando os dois trabalham, né? Então tem uma série de preconceitos que faz perpetuar uma condição em que a mulher, se ela se refletir bem, e se o marido faz perpetuar esses preconceitos, aplica esses preconceitos, ela vai achar, nossa, se a mulher é ser condenada, é uma condição de vida pior que a do homem. Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? Lógico que teria muitas coisas para falar do ponto de vista feminino, mas aqui, como nós somos homens, a gente acaba trazendo mais pro nosso lado, só né? para concluir assim, não vou também entrar de forma minuciosa e nem vou generalizar de forma nenhuma isso, mas não são poucas mulheres que por causa disso, né, por essa questão não ser resolvida e, na verdade, ser intensificada de sofrimento dentro do lar, e por causa, às vezes, do marido, do homem, vamos dizer assim, do homem, as mulheres acabam deixando este homem e se juntando a outra mulher. Não são poucos os casos disso. Porque justamente assim ela se vê sobre um clima desesperador de... Um jugo, né? Um jugo, não importa o que ela faça, ela sempre vai estar diminuída. Aí aquele homem ainda, além disso, ainda ele a maltrata, né? Ele a rebaixa, discrimina, né? Desconsidera e faz bullying com a mulher. Né? Debocha dela, ridiculariza ela. Na frente dos outros, né? E isso é terrível para os homens que fazem isso, porque ele incentiva, não que justifique, eu não estou aqui que as mulheres se justifiquem por causa disso, mas aí aquilo que ela não encontra num homem que deveria encontrar, que é o cuidado, o carinho, a proteção, o respeito. Reciprocidade. Exatamente, o elogio, né? Ela vai encontrar talvez numa pessoa do mesmo sexo. Né? Talvez a gente trabalhe mais um pouco dentro dessa área no próximo podcast, né? Mas nós já encerramos, já passamos de 1 hora esse podcast. Rapidinho, então, hein? Dá pra fazer uma parte 2 sobre isso. É um assunto que tem muito conteúdo, né? Com certeza. Tem muitas coisas que podemos falar dentro dessa questão. Até a questão da sexualidade, né? Que Exatamente, a gente fica protelando, né? Mas no próximo a gente avança um pouco mais nesse assunto aí, vai ser bem certo? Certinho. Maridos, ame suas esposas, maridos. É isso aí. Então, sejam mais sensíveis com suas esposas. Diga que a ama. Isso é muito importante. Mas, bênção. Então, assim, a gente... Vamos continuar nesse trabalho. Hoje, aqui no MAC, a gente está, talvez, assim, movimentando mais, né? Ou consolidando mais o grupo de homens. E, certamente, dentro desse grupo, nós vamos estar trabalhando bastante essa questão. Certo? Beleza, um abraço a todos. Bênção. Isso aí.